vida real das famílias atípicas em Piripiri é o tema em debate. Agora no R10Cast. R10Cast. Olá, Piripiri, olá, mundo. Começando aqui mais um R10, trazendo sempre temas importantes aqui para nossa cidade. E hoje um tema que ele vem ganhando a devida importância, acredito eu, mas ainda não tem a importância que ele tem que ter. São como as famílias lidam com crianças especiais. Hoje eu estou aqui com a Sabrina. Boa noite. Ô, Sabrina, eu sempre brinco aqui que eu sempre gosto de deixar o convidado se apresentar, porque eu sempre tenho medo de errar um pouco do currículo, do nome. Então, eu queria que tu se apresentasse, fizesse um breve resumo aí da tua vida profissional, ainda não como mãe, nós vamos chegar lá. Tá bom. Eu sou a Sabrina Santos, eu sou a mãe da Samira, né, que tem 7 anos. Ela tem transtorno do espectro autismo nível 1 e ela tem TDAH. Eu sou professora do IFP, do curso de vestuário e design de moda. Atuo lá no NAPNE, que é o Núcleo de Assistência às Pessoas com Necessidades Específicas. Atualmente, estou fazendo terapia ocupacional e também acabei de concluir uma pós-graduação em educação especial. E aí, o que é que motivou eu sair da moda para a educação? Na verdade, são duas áreas que são convergentes, né? Dialogam entre si, né? Tudo dialoga com a educação. Mas, depois que eu me tornei mãe atípica, aí eu vi a necessidade de buscar conhecimento para lidar com as situações adversas do transtorno. Então, eu queria começar, como a Sabrina mãe. Primeiro, eu queria colocar todo mundo na mesma página, que é um nome novo, que pra gente é família atípica, mãe atípica. Esse é o nome que a gente chama hoje, é um nome... Na verdade... Eu posso falar com o nome correto? Ou... esse é um termo que já tem vários artigos publicados, né, principalmente na área de psicologia, maternidade atípica. Por quê? Ele vem sendo trabalhado já na hora de quem cuida de quem cuida. Então, já é um olhar direcionado da ciência, da psicologia, né? Um olhar direcionado para essas mães. Porque, na verdade, todo o cuidado, ele sempre está direcionado à mulher, sempre está direcionado à mãe. Então, seja o cuidado de uma criança deficiente física, seja o cuidado de uma criança portadora de qualquer transtorno, o cuidado mesmo de uma criança neurotípica. Então, o cuidado ele sempre está direcionado para a mãe. Então, surge esse termo, ele surgiu, assim, pelo menos nos meus estudos recentes, que atualmente eu submeti um projeto, arte-terapia para mães atípicas. Trabalhar o crochê, o bordado, a costura e a pintura manual com essas mães atípicas. O foco da atipicidade aí é tratar da consequência daquele filho para a mãe. No caso, é tratar da mãe para poder ela ter uma saúde mental para conseguir tratar desse filho. Porque requer bem mais do que uma normalidade, se a gente puder usar esse termo também. São situações que sobrecarregam muito. Porque, assim, não é só a questão... Tenham cuidado em casa, né? Essas mulheres, em sua maioria, são as chefes de família, né? Elas são hoje responsáveis por gerar renda também, seja pelo Bolsa Família, ou seja, trabalhando, ou tendo uma redução de carga horária. Por exemplo, eu sou servidora pública, eu tenho redução de carga horária, mas eu continuo trabalhando. Então, toda mãe que é atípica, ou ela geralmente é a geradora da renda, né? Além de ter essa função de gerar renda, ela ainda tem a função do cuidado e ela tem ainda a função de administrar todas as terapias, medicação, escola, inclusão, socialização, se a minha criança ela está adaptada nos espaços familiares, se a minha criança está adaptada nos espaços religiosos.
Então, é todo o peso para a mãe. Então, esse termo ele vem sendo trabalhado justamente para ter esse olhar direcionado para quem cuida. Para ela poder cuidar melhor. Para poder ela ter saúde mental para cuidar dos filhos. Nós vamos voltar em alguns pontos que tu falou agora, mas primeiro eu queria saber um lado mais pessoal. Quando tu percebeu que tu teria que ser uma mãe atípica? Eu vou fazer uma revelação aqui. Eu sou católica, né? Mas independente disso, eu vou fazer uma revelação aqui que eu engravidei após aquele boom ou aquela epidemia da microcefalia. Então, assim, eu esperei. Lembro que naquela época tava da chikungunya, foi um período que a saúde pública, né, os médicos pediram para que nós, mulheres, planejassem a gravidez. Então, eu passei... É sempre bom. Então, eu passei um tempo aguardando, porque eu tive chikungunya. Eu estava fazendo mestrado em Recife, e em Recife teve um surto muito grande. Ninguém engravida mesmo, não. Meu orientador disse para mim, você não engravide. Não, mas lá teve um surto de chikungunya muito maior. Então, eu tive chikungunya lá. E quando eu voltei em 2016, eu esperei para poder engravidar. E quando eu estava grávida, eu vi uns insights assim na minha cabeça. Meu Deus, eu quero que seja menina. Porque já estava começando a surgir aquele negócio. O autismo e tal. Espero que seja menina. Por quê? Porque a incidência de meninas autistas é muito menor do que os meninos. É tanto que a cor do autismo ele é o azul, porque predominantemente os índices de pesquisas ele apontam que existem mais crianças do sexo masculino autistas do que do sexo feminino, entendeu? Então, por isso que tem a cor, tudo que é ligado ao autismo é azul. Então, eu tinha esses insights. Meu Deus do céu. Espero que seja menina. Aí, ao mesmo tempo, eu vim assim, mas e se ela tiver autismo também? Eu disse, não, eu vou amar de todo jeito. Eu trabalhava isso na minha cabeça. E aí, quando a Samira nasceu, com poucos dias, eu comecei a identificar. Samira não olhava quando mamava, né? Ela não mamou, ela não pegou mamadeira, não pegou chupeta. E assim, quando eu tentava alimentar, ela não olhava. Para toda criança que está amamentando, ela olha a mãe, ela tem aquele... Mesmo nos primeiros meses, ela tem esse contato visual com a mãe. E é muito importante. E outro fator, a Samira chorava muito. A Samira chorava muito, 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 e era muito inquieta, tinha um sono muito inquieto, ela se batia assim. E aí, como eu tive depressão pós-parto, eu ficava dizendo, eu acho que essa menina é autista. Eu acho que essa menina é autista. Aí toda a minha família ficava assim, tu tá louca? Tu tá desejando mal para tua filha? Tu tá louca? Eu disse, minha gente, eu acho que essa criança é autista. Aí começou as fases de desenvolvimento, né? Samira engateou, beleza. Mas na hora de andar, ela só andou depois que ela fez fisioterapia. Então, ela veio andar com 1 ano e 4 meses. Com 1 ano e 4 meses também ela não falava. Então, eu fui procurar um fonoaudiólogo e ele fez assim, procure um neuropediatra e matricule na escola. Só que meu esposo e minha mãe tiveram uma resistência muito grande de levar para o neuropediatra. Uma resistência, eu acho que essa resistência é da maioria das famílias que tem medo de receber um diagnóstico. É procurar o profissional. Então, isso é um problema que a gente vive. Muitas crianças não estão diagnosticadas porque a família não procura. Com certeza. Eu acho que existe um processo que chama assim a negação, né? Quando você recebe o diagnóstico. Exato. Que são as etapas do luto. Aí tem a negação. Isso. É uma delas. Então, assim, eu não posso afirmar, porque eu não sou profissional da área, eu não sou neuro. Mas, assim, tem crianças que a gente percebe que ela tem algum transtorno e os pais hesitam de ir procurar um profissional. Não sei se é por falta de esclarecimento ou se é realmente o medo de ter que enfrentar, né,
essa luta. Então, que eu quero chegar nesse sobre enfrentar, vamos voltar. Ele começou a perceber, no engatinhar. Sim, então o que foi que aconteceu? Levei a Samira para a escola. Ela foi matriculada na escolinha, né? E aí, quando terminou o período letivo, eu senti que a professora teve. Não foi a professora que veio, não, mãezinha, eu cheguei com aquele meu olhar sensível, né? Eu acho que, não sei, o dom de mãe, eu não sei explicar o que foi. Cheguei, professora, tia, seja sincera comigo. Como foi esses 6 meses da Samira? Que não são 6 meses, né? Como foram esses meses da Samira na escola? Ela disse, mãezinha, a Samira faltou muito, porque criança, quando entra com 1 ano e 6 meses na escola, ela pega muita virose. Uhum. Então, a Samira faltou muito. E o que é que acontece? Eu não posso lhe afirmar com certeza diante dessas faltas. Samira, realmente, até conjuntivite nesse período ela pegou. E aí, eu falei assim, mas seja sincera, como pedagoga, porque eu não tenho essa formação, como é que você, como profissional, percebeu ela em relação ao convívio, ao olho no olho, ao olhar nos olhos, ao participar, ao socializar? Ela disse, mãezinha, eu procuraria um neuro, um profissional, psicólogo. Já era a segunda pessoa que te disse. Não, isso era a professora. Pois é, já era a segunda Já era a pessoa segunda. que... E aí, o que é que acontece? Volto para a família. E aí tem a resistência, né? Eu lembro que minha mãe, pode até parecer pesado, mas foi uma afirmativa da minha mãe. Eu entendo ela, amo a minha mãe. Eu entendo que é a questão da idade dela, é a uma coisa questão de nova não pra ela. conhecer. Ah. Mas ela disse assim: Deus me livre, eu não quero que ninguém da minha família saiba que minha neta tem isso. Tem muito Então, assim, o que impediu de eu procurar um neuro ainda antes da casa, antes dos 2 anos, foi justamente a resistência da minha família. E tem um fato importante. Neuropediatra não tinha aqui em Piripiri, né? Tinha o da PAI, mas eu não conseguia entrar naquela lista de espera enorme, gigantesca. que a procura é muito grande. Então, eu tinha que me deslocar até Teresina. Eu não poderia ir só, eu não conseguia ir só para Teresina. Eu tinha que ir com o apoio da minha família. Então, eu não podia ir procurar o profissional porque eu não tinha o apoio deles, né? E eu não tenho família aqui, como eu não lhe disse, mas eu sou de Recife, estou aqui há 15 anos. Eu vim para trabalhar no Já bebeu água do Caldeirão? já sou piripiriense, já me considero. Mas aí entra na atipicidade que tu falou, né? Assim, todo esse problema, tu tá sem o apoio, não tem como... Sim, Entra toda mãe atípica passa por essa realidade, a rede de apoio. Ela não tem rede de apoio. Geralmente, a gente encontra rede de apoio num amigo, numa mãe que vivencia as mesmas características, que passou por isso. Mas nem isso eu encontrei. Por quê? Porque na família do meu esposo, não diretamente, mas tem algumas crianças que elas fazem tratamento. Eu procurei essas mães para conversar e eu não tive a abertura. Não, vai dar certo. A resposta que eu ouvi foi essa. Vai dar certo. Sim, mas vai dar certo, tu não me diz o caminho, poxa, que eu vou procurar um que... porque elas ainda estavam num estado de negação. Ainda. Eu acho que ainda hoje elas vivenciam esse estado. Então, assim, ficou, vai dar certo, vai dar certo. E aí eu fiquei, vai dar certo o quê? O que é que eu devo procurar primeiro? Um psicólogo, um neuro, o quê? Então, eu tive uma profissional, posso citar o nome de profissionais? Pode. Tá. Eu tive uma profissional... Pode citar até o Pix dela, se a pessoa quiser fazer. que ela foi o divisor de águas na minha vida. Que até hoje ela é a médica da minha família, a doutora Larissa Escócio. Eu fui até ela, chorando, me acabando, doutora. Eu desconfio que a Samira é autista e a minha família tem a recusa de ir comigo até um neuro. E eu não consigo ir só até Teresina dirigindo com essa menina, né? E nem tenho coragem de ir de ônibus, aquelas coisas também, né? Antes dos 2 anos, né? Isso, antes dos 2 anos. Isso foi em dezembro de 2018. E ela fez 2 anos em fevereiro de 2019. Aí, o que é que acontece? Ela fez, Sabrina, você é uma mulher esclarecida, independente.
faça o que você... E é uma mãe. Faça o que você está sentindo em seu coração. Quer fazer as terapias? Eu vou prescrever. E aí você pede autorização do plano de saúde. E aí ela prescreveu psicóloga, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. E eu comecei as terapias. Quando eu fui nas primeiras sessões do psicólogo, sua filha, ela tem critérios de espectro autista. Cheguei em casa, meu esposo queria ir matar o psicólogo. Pela terceira vez, ele estava negando. Queria ir matar lá o psicólogo. Não, porque não pode, porque assim, eu cheguei em casa chorando muito aos prantos, né? É difícil de receber. Eu recebi a filha planejada, sonhada, então assim, esperada, né? Você cria toda expectativa. A pergunta que eu fiz para ele, veja uma pergunta para ele que eu fiz 2 perguntas. Minha filha vai conseguir trabalhar? Minha filha vai casar? Foram 2 perguntas. Veja a minha preocupação, foi bem lá no futuro. Projetou tua vida nela. Pois é, então assim, minha filha, como é que vai ser? Né? E depois eu fiquei, meu Deus, eu sozinha aqui no Piauí, né? Eu não tenho família aqui, como é que eu vou conseguir fazer o tratamento dessa menina? E aí veio a pandemia. Continuamos com as 3 terapeutas, porque assim, teve outra terapeuta que foi, até hoje ela é terapeuta da Samira, terapeuta ocupacional, uma excelente profissional. Para mim, ela é referência na terapia ocupacional aqui em Piripiri, que é a doutora Ana Tereza, né, Siriaco. Hoje ela tem uma clínica, que é o Espaço Sentir. E aí ela foi a primeira terapeuta ocupacional da Samira. E eu sempre desabafava muito com ela. Então, ela assim, ela me explicou, Sabrina, vamos fazer o acompanhamento, as sessões, e depois você vai para o profissional. Eu me lembro que ela até citou o nome de um profissional que eu não quero falar, que eu citei o nome de um profissional. Eu vou para tal profissional, ela falou assim para mim, olhando para mim, do jeito que é você nervosa, não é melhor ir para esse não, porque a forma como ele vai falar com você pode lhe deixar mais nervosa ainda. Ela foi uma profissional que ela conseguiu que ela pensou em mim, né? Ela me viu aquele meu desespero, assim, então ela se colocou no meu lugar. Então vamos continuar. Ser empática naquela situação. Aí começou pandemia, né? Porque aí, dezembro, a professora deu feedback, começamos as terapias, aí tem aquele período de festa de final de ano, toda a clínica entra em recesso, e aí, pandemia. Janeiro, fevereiro de 2020. Pandemia, aí nesse tempo da pandemia, eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Aí a fono que acompanhava a Samira foi embora para Teresina, não voltou. Aí parece que acho que foi em outubro, foi em setembro, começou alguns atendimentos. E aí eu consultei as minhas colegas, né, que tinham alguns filhos com características, mas alguns o diagnóstico já foi descartado, né? E aí eles me indicaram outra profissional que, para mim, é referência também em Piripiri, que eu gosto de citar essas profissionais, porque até hoje elas estão com a minha filha, né? Samira recebeu alta dessa profissional, e aí todo ano ela faz uma avaliação, e agora a gente identificou, como a Samira tem 7 anos e ainda não sabe ler, a necessidade de trabalhar a fonética, então, o som das sílabas, para poder ela ser alfabetizada. Então, quando voltou esse período... Você esqueceu de citar o nome da profissional. Eu vou falar dela agora. Eu procurei a doutora Antonieta. E ela também foi outro divisor, né? Inclusive, nessa época, ela e a Ana Tereza fizeram tipo uma triangulação lá, elas conversavam sobre o caso da Samira. E aí veio aquele fecha tudo de novo, né? Fecha tudo de novo e entrou outro profissional no processo, né? Nesse fecha tudo de novo, que foi a doutora Samília Coelho, que ela não é daqui, ela é de Paulistana, mas também já está naturalizada piauiense, piripiriense. Já tomou água do caldeirão. E aí a doutora Samília, nesse fecha tudo, ela aceitou fazer as terapias na minha casa, né, nesse segundo momento, juntamente com a Ana Tereza também. E aí a Samira nunca deixou de ter terapia nesse segundo momento, porque essas profissionais aceitaram fazer na minha casa. Não foi, naquele momento o plano de saúde tinha fechado tudo. Foi um tratamento particular,
Mas eu estava numa noia tão grande, assim, eu estava noiada, disse assim, meu Deus, minha filha não pode ficar sem terapia, porque eu não sei quando é que essa pandemia vai acabar. É. E a Samira estava chegando a 3 anos, 4 anos e não falava, né? E assim, a gente não tinha convívio social, estava todo mundo fechado. Aí, quando eu fui para Antonieta, o meu esposo conseguiu, foi uma profissional que conseguiu tocar nele. Aí, do jeito dela, ele fez assim, não, ele sempre chegava assim, você acha que ela tem? Eu tinha um horror desses questionamentos dele e da minha mãe. Minha mãe, qualquer pessoa que parasse, conversasse um pouquinho, e aí, o que é que tu acha? Acha que ela tem autismo? Acha que ela tem IP? Uma preste assim, Toda não, é uma criança. Toda profissional que ele chegava, ele fazia assim: você acha que ela tem? Você acha que ela tem? E a Antonieta, ela conseguiu fazer com que ele deixasse. De fazer essa pergunta. Não, deu eu procurar uma neuro. Ah! Veja o Que era percurso. foi até melhor. Eles deixaram que responder a pergunta. Pois vamos responder a pergunta. Então, eu fui com ele para uma neuro, né? Pois são 3 anos de percurso. Isso. Você vê como o percurso é longo. Teve a questão da pandemia que atrapalhou, né? Então, eu fui. Quando chegou lá, a doutora, critérios de espectro autista. Vamos fazer mais. Naquela época, a Samira estava com 3 anos, ela disse, vamos esperar, vamos fazer mais algumas sessões e você retorna para ser avaliada. E aí vem o grande dilema das mães atípicas. Quando o seu filho está indo bem com um profissional, o plano de saúde muda. O plano de saúde descredencia. A profissional sai do postinho. A profissional passa num concurso em outra cidade, aí deixa de atender. É relação assim, eu faço terapia também, então a minha relação é uma relação que eu tenho com o meu psicólogo, com o meu psiquiatra. Então, quando essa relação é cortada, você basicamente começa do zero, porque você vai ter que tratar a confiança de novo. Então, isso é muito difícil. Então, quando eu fui procurar novamente a neuro, né? Ela tinha saído do plano de saúde. E chegou um boom. Parece que depois, encerrou a pandemia, foi um boom. Todo mundo estava com autismo. É. Foi assim, foi um índice muito grande de procura. Então, assim, eu nunca consegui, até hoje, eu só consegui ir para uma consulta em uma neuropediatra pelo plano de saúde. Samira tem 7 anos. Ou eu consigo pelo município, ou eu consigo particular. Mas eu não consigo pelo plano de saúde. Então, para ver, né? O município está melhor do que o plano de saúde nessa questão. Pois é. E outra coisa, particular, ainda teve um período que eu precisava trocar de remédio, que a demanda estava tão grande, que eu passei 3 meses esperando o retorno, porque eu não conseguia. O ano passado isso aconteceu. Eu não consegui o retorno com a profissional que prescreveu o remédio, porque a demanda no consultório era muito grande e ela estava atendendo em vários lugares. Então, depois de toda essa jornada do descobrimento, da descoberta, do diagnóstico da tua filha como autista, eu queria a minha próxima pergunta, que eu acho que é mais direcionada para a questão da atipicidade de vocês, mãe. Em algum momento, porque tu é ser humano, tu pensou, eu não vou dar conta disso? Todos os momentos iniciais. No momento da negação, eu me senti, olha, acho que passei uns Tu 15 chegou a dias. culpar o universo por isso? Porque eu? 15 dias chorando, né? Na verdade, minha preocupação, eu não conseguia, a minha preocupação era como cuidar. Eu não conseguia encontrar culpados, né? Eu tenho uma filosofia de vida que eu acho assim, que ninguém é culpa do que É a minha você, mesmo. tudo que você faz é a consequência de alguma ação que você teve no passado. Então, Cedo ou tarde você senta para jantar no isso. banquete. Então, assim, eu fiquei assim, ainda teve aquele problema. Não, é porque eu fui uma mãe mais velha, né? Porque realmente eu tive essa família com 36 anos. É porque eu fui uma mãe mais velha. Eu me culpei. Tentou se culpar. Ao contrário do que a maioria das pessoas fazem, eu me culpei. Meu Deus, porque eu deixei para engravidar tão tarde, né? Por que eu deixei para engravidar tarde? Será porque o meu marido é um homem mais velho? O que foi que aconteceu?
por que isso aconteceu? Eu ficava querendo entender, mas eu sempre me culpava, né? Eu sempre me colocava. Será que foi porque eu não tirei licença? Porque eu fui uma pessoa muito estressada na gravidez. Eu tive uns picos de estresse, né? Então, eu tive muito estresse na gravidez, inclusive no meu ambiente de trabalho. Assim, eu fui um pouco intolerante, né? Eu não tinha paciência com os alunos. Eu tinha uns picos de estresse muito grandes, né? E aí eu disse: será que foi porque eu fui muito estressada e irritei essa criança? O que foi? Tudo eu me culpava, tudo eu dizia: foi culpa minha, que eu não tive uma gravidez calma, né? Que eu não procurei fazer. E eu E procurei. que nem que fosse, não seria culpa tua, porque aí seria ambiente e genética, a mistura das duas coisas que tu Pois não é, controla. mas eu me culpei mesmo. E aí, Mas teve um momento que tu olhou e disse, não vou dar conta. pois é, quando eu parei com esse problema de ficar me culpando, eu ficava só achando que eu não ia dar conta, porque eu não, como eu falei no início, né? Eu não sou daqui, eu não tinha rede de apoio, né? Tinha poucos conhecidos que eu poderia dizer: fica com a Samira, ou como é que eu vou fazer? Vão comigo. Por exemplo, essa situação de ir para uma neuropediatra, se eu tivesse uma irmã, uma prima que morasse aqui, eu tinha ido. Fulana, dirige, que eu vou com a menina atrás. E isso, infelizmente, não é a exceção, né? É meio a Pois regra é, da mas isso tipicidade. aí é quantas mães, às vezes nós fazemos eventos lá na associação, né, que eu faço parte da AFAP, Associação de Famílias Atípicas de Piripiri. Então, tem eventos na associação que a gente não consegue a adesão da mãe, das mães, é porque elas, infelizmente, não têm essa rede de apoio com quem eu vou deixar esse meu filho. Então, essa era a minha próxima pergunta. Hoje, há uma rede de apoio entre vocês, famílias atípicas, na cidade? Sim, nós temos uma presidente, a Fernanda Marques. Ela é uma presidente muito atuante. A Fernanda, ela procura, né, conhecer as famílias, né, ela consegue mobilizar, né, essas famílias. Mas, individualmente, a realidade é de cada família. Por exemplo, às vezes você não consegue ter a rede de apoio no seu núcleo familiar dentro de casa, você e seu marido. Você não consegue. Isso independente de uma criança ser atípica. Mas na atipicidade, Isso. isso ocorre demais. Porque chegue num consultório, nas terapias. Hoje, você consegue ver um pouco mais de homens, mas no início, é só mães, que só são as mães que vão levar os filhos. Isso eu trago um dado que não é estatístico, porque eu não fiz pesquisa, eu trago um dado de observação empírica. Se você chega na rede municipal, na rede pública, você só encontra mulheres. Então, quanto mais carente, mais sozinhas elas ficam, né, para conduzir esse tratamento. São pouquíssimas mães que têm o apoio do seu cônjuge. Então, imagina as demais, uma sogra, uma tia, ou uma cunhada para ficar com a criança, né. Então você, às vezes, não consegue um profissional o tempo numa terapia é muito rápido, né, 30 minutos. Você não consegue nem se você quiser fazer uma unha, lavar um cabelo para dar uma ressignificada na sua vida, você não consegue, porque o tempo da terapia é muito rápido. Você tem que deixar o menino para terapia e correr para ir fazer alguma coisa. Então, você não sei como é a realidade individual de cada família, né, mas a grande maioria, eu não posso relatar: "Olha, tantos por cento não tem rede de apoio", mas a grande maioria passa por essa realidade. Então, hoje eu tenho uma rede de apoio, mas quem é a rede de apoio? São amigos, são pessoas que vieram para Piripiri, estão na mesma situação que eu. Qual é a mesma situação que eu? São famílias que não são daqui. Por exemplo, eu tenho 2 amigas, uma que é da Paraíba, a Paula, e outra que é de São Paulo, é de Paula, que sempre, nomes parecidos, né? Que a gente se conheceu no ambiente escolar, né? Inclusive, sua filha estudou com elas, né? Então, a gente se conheceu no ambiente escolar e a gente conseguiu ter essa rede de apoio. Por exemplo, eu estar aqui hoje e meu esposo está trabalhando, a Samira está na casa da minha amiga, né? Para eu estar aqui.
Então, hoje eu Da tenho... Paula ou é de Paula? Da Paula, que é de Paula, tá fazendo psicologia, não tá... Não... É interessante, tem essa. Eu quero entender o que está acontecendo, né? Que tu tá fazendo terapia ocupacional, né? Estou... E ela foi para psicologia. Então as pessoas. E a Paula tá fazendo fisioterapia e tem outra profissional e tem outra pessoa que não é profissional. Ela é uma profissional também muito boa, mas ela nunca tive a oportunidade de fazer nenhum tratamento com ela, só consegui um tratamento de 3 dias, 3 sessões, aí troca plantão, troca isso, é o plano de saúde, aquela questão que eu já expliquei no começo. É a doutora Karine, que é a fonoaudióloga, e a Karine, ela é minha amiga pessoal, o filho dela também é autista, inclusive ele é amigo da minha filha. E assim, ela é uma pessoa que também, de vez em quando, pega a Samira. Agora entrou uma outra amiga da Samira, que assim, a partir das amizades da Samira, né, que uma coleguinha, que aí chama, né, a Suzana, que a Suzana também está fazendo terapia ocupacional. Você vê como a conduta das pessoas está ligada para a sua área de formação, né? A conduta de se colocar no lugar do outro, a minha rede de apoio está muito ligada à formação que as pessoas fazem. Então, assim, a Suzana também, a Samira tem hiperfoco com gatos, justamente por causa da amizade com a filha dela, a Olivia, que é o mesmo nome da tua filha. Que também tem hiperfoco em gato. Que também tem hiperfoco em gato. Então, a partir dessa situação, a Suzana também é uma que... Ó, Sabrina, como elas duas são muito amigas, no dia que você quiser ir para uma festa, quiser deixar aqui, ou ir resolver alguma coisa, né? Aí você pode deixar aqui, que elas duas são muito amigas. Eu quero trazer a conversa um pouco mais para a questão assim. A gente já falou da rede de apoio. Eu queria, antes de passar para a questão da. Que eu acho importante também, tu tá olhando teu relógio aí, eu te prometi. Não sei se nós vamos cumprir o horário. Porque eu não poderia deixar de passar para as outras pessoas, que é a questão da inclusão, certo? Eu quero chegar lá. Mas antes, para encerrar um pouquinho dessa rede de apoio, hoje, essa associação. Eu, como pai ou como mamãe, descubro ou desconfio, enfim, que serei ou sou pai ou mãe atípica. Como procurar associação? Muito fácil. Nós temos um grupo de WhatsApp, tem um grupo fechado, que é só para as informações, e tem um grupo aberto. E nesse grupo existe um diálogo muito grande. Ah, tu tá tomando qual remédio? Esse remédio deu... A gente pode botar o número do grupo Eu coloco. na descrição do canal? Sim, eu Do coloco. vídeo? Coloco. Bom. Eu repasso. O aberto, fechado não. O Tá aberto. bom. E aí, essa remedicação deu certo. Alguém, por exemplo... Às vezes, se tem, né? Não, e assim, por exemplo, a primeira vez que o médico prescreveu alguma medicação, o médico prescreveu Respiridona, aí ele, o meu filho passou por isso, meu filho passou por aquilo, Né? Né? Então a gente tem, e assim, são pessoas que praticamente anônimas, né, que a gente não se conhece, mas tem quase 300. Mas tem uma afinidade comum. Foi um assunto comum. Então, assim, por exemplo, tenta um tratamento que tem lá na casa, minha gente, como é o nome ali atrás da igreja, na casa, que era a pastoral da criança, tem uns florais lá. Ai, vamos lá, vamos todo mundo. É bom, com o meu filho deu certo. E com o teu, deu certo, deu certo. E aí tem esse diálogo que a gente vai trocando experiência. Aí tal profissional, aí um diz, eu não gosto de fulano. Eu não gosto de ciclano, eu não gosto desse neuro. Aí outro, eu já gosto desse. Aí, por exemplo, hoje, doutora fulana vai atender lá na UPA, vamos ver se a gente consegue um encaixe. Então, tem toda essa comunicação. Qual escola? A tal escola não é boa, aquela professora. Então, assim, é um diálogo bem... Né? Dentista, qual é a dentista? Eu estou precisando... Tudo muda, né? Tudo muda. Eu estou precisando de um dentista que atenda criança atípica, você indica, aí a gente vai colocar lá, a Samira já foi atendida pela doutora Francilene, desde pequena, também já foi atendida pela doutora Isabelle. Então, assim, são duas profissionais que trabalham com crianças, que têm a paciência, né?
Porque aí, mas eu não consigo a agenda com a Francilene. Procure fulano. E você sempre tem o feedback. Mas eu não consigo no céu. Não, mas tem na clínica. Então, a gente divulga as clínicas também, né? Tal clínica, tem aquela profissional. A parte de psicopedagogia também, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Olha, tem uma ótima, está atendendo lá na Núcleo agora, está atendendo lá na Uniclínica. Então, assim, tudo a gente começa a rodar assim, tem a rede de comunicação muito ampla através do grupo. E a Fernanda, ela tenta promover esses encontros, né? Agora nós fizemos a primeira corrida de inclusão do autismo, que teve 400 pessoas inscritas, adultos, e uma média de quase 300 crianças Tu inscritas. tem o número desses 400 de quantos eram mulheres e quantos eram homens? Não, como foi um grupo, o grupo de corrida, ele foi competitivo, né? Assim, não teve, foi, como é que eu posso dizer? Foi beneficente, mas com o objetivo de inclusão. Mas como tem aquele momento que as pessoas estão vivenciando agora, né? O modismo da corrida, então teve bastante homens. Daqui um dia vamos fazer uma corrida para lançar uma corrida. Eu acho que todo final de semana tem corrida, né? Então, assim, teve a participação de bastante homens, eu vi, né? Bastante corredores, atletas, que acho que isso é meta deles. Mas mesmo assim é importante, porque quando ele publica, tá lá o nome autismo, e aquilo de um certo ou de outro, tá na Sim. como foi o caso da gente trazer. E agora eu quero trazer para isso, e eu vou falar um pouco mais apressado do que eu já costumo, porque tu tá olhando pro relógio. Eu quero trazer para a questão da inclusão. Para começar a questão da inclusão, eu queria, assim, que tu explicasse, pela tua experiência de mãe, o que é uma criança autista. Se é que dá para fazer isso. É respirar fundo. Não é procurando adjetivos, assim, mas... Cada criança autista, ela tem uma especificidade. Tem os níveis, né? Não é só a questão do nível. Um autista não é igual ao outro, igual um ser humano não é igual ao outro. Então, cada um tem uma característica, tem uma peculiaridade. Então, assim, você vai vivenciar N desafios. Desafio de incluir na escola, né, que é um grande problema. Quantas escolas, meu Deus, negam, né, receber uma criança com diagnóstico, nega, sim. Quantas crianças não conseguem ter os seus planos de ensino individualizado adaptados, suas tarefas adaptadas, né? Hoje é uma luta minha muito grande. E, assim, é uma luta com muito respeito aos profissionais, porque eu sou profissional de educação, então eu entendo que, assim como eu já estou recebendo adolescentes no ensino médio lá no IFP com laudos. Isso que eu ia falar, lá vocês têm... Tem um núcleo. Tem um núcleo. Tem um núcleo de apoio. Sobre esse núcleo. O núcleo, ele, por ser uma rede federal, né, ele tem um nicho de profissionais. Nós temos pedagogos, nós temos a psicóloga do campus, nós temos psicopedagogo, nós temos a assistente social do campus. Além disso, nós temos o cuidador ou acompanhante terapêutico de acordo com o diagnóstico. Quando uma mãe chega no IFP com um diagnóstico, nós corremos atrás, né, de toda a questão burocrática para garantir um acompanhante a este adolescente. Tem um fato interessante que quando ele é adolescente, ele não quer, né? Além disso, poder da escolha, né? Tem a questão pedagógica, né? Porque, por exemplo... Porque assim, quando ele é adolescente, a negação vai para ele também. É porque ele se sente... vem a questão da... Como é que eu posso dizer? A vergonha de diagnosticar... Aí, o medo de ser rejeitado. Nesse caso, você está falando com bipolar diagnosticado. Então, os primeiros 5, 6 anos foi extremamente difícil. Na verdade, 10 anos para eu aceitar, assim. Não sou, é isso aqui. Mas isso aqui também não me define. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. Se você está ali e a pessoa lhe dizer, não, cara, a partir de hoje, sua vida, você tem essa medicação, você tem aquilo. Imagina isso para um adolescente. Com certeza. Eu acho que a nível de educação, hoje, em Piripiri, a escola referência, pena que é no ensino médio, é o IFP, é o Instituto Federal do Piauí para a Inclusão. Por quê? Porque nós temos todas... Pena que é só no ensino médio, para deixar claro.
nós temos todos, e superior, especialização, enfim, né? Essas crianças vão chegar no ensino superior, com certeza. Mas chegariam bem melhor se tivessem. Sim, sido acompanhados, né? Então, o que acontece? Nós temos todo um acompanhamento. Então, um professor, eu não sei fazer um PEI, porque o diferente de uma escola particular é que nós temos um sistema, né? Então, quando a criança, quando o adolescente, ele faz a matrícula e apresenta o laudo, já vai para o sistema. Então, o professor, ele é obrigado a fazer o PEI e as tarefas, aula, tudo adaptado para esse O adolescente. que seria o PI? É o Plano Educacional Individualizado, né? Então, ele vai identificar as necessidades e as habilidades dessa criança para trabalhar dentro de sala de aula. Por exemplo, a Samira tem hiperfoco com gato, como eu já falei. Então, eu disse à tia, nas operações matemáticas, coloque assim, 2 gatinhos mais 3 gatinhos dá 5. Aí, quais são a família silábica que eu vou aprender primeiro? Gaga, entendeu? Entendi. Gato. Você pega uma coisa que a criança ali tem, o hiperfoco, e aproveita. Isso, então isso é a importância do PEI, porque também no PEI tem a parte que a família diz quais são as limitações. As escolas particulares não têm PEI aqui? Só se a mãe brigar. Sem nomes, porque o Clemildo já está cheio dos processos por causa do... Só se a mãe exigir que a criança tenha. Se ela não exigir, a escola não faz. Não existe um processo de triagem, por exemplo, como existe no IFE, já no cadastro, Não. essa... Não. Eles vão assim, o processo de todas as escolas, não é só particular, não. Tá. Vamos empurrando com a barriga para ver o que é que vai dar. Né? Vamos empurrando. Aí, se existe, eu até brinco, existem 3 modalidades de mães, né? A que é informada e quer que a criança, né, que está lá na escola, olha, por favor, veja se consegue fazer, né? A que é barraqueira, eu vou fazer, eu vou quebrar tudo. E a que não sabe de nada, então ela nem... Para ela, tanto faz. Não, deixa esse menino só dormir aí na escola, para eu ir varrer minha casa, limpar minha casa, enquanto ele está na escola, fazer o almoço, né? Porque ela não está aí, ela não... Ou ela talvez nem percebeu. Exato, é uma falta de informação. E talvez até ela tenha essa deficiência também, nunca foi identificada. Porque, na verdade, às vezes a galera fala muito, há um surto. Não, melhorou a identificação. Isso. Eu tenho amigos, por exemplo, eu sou bipolar, eu falo, aí eles começam a falar, eu acho que eu sou autista. Não, eu tenho quase certeza que tu é, mas tu procuraria um diagnóstico profissional. As pessoas brincam assim, não, isso é para ganhar... Não é que brincam, as pessoas ignoram. É para ganhar dinheiro. Minha gente, vocês têm noção, a fila de espera que um profissional tem para atender essa demanda. Você chega lá no consultório que a Samira faz o atendimento, né? Ela faz em 2 clínicas, a Espaço Senti e a Uniclínica. E aí você vê crianças de Domingo Mourão, crianças de Piracuruca. Então, será que realmente é porque o profissional quer ganhar dinheiro? Você tem uma demanda, tem uma fila de espera. Minha gente, não está assim, o mercado terapêutico... O problema não é a demanda, né? Não é a oferta, no caso. Nós não temos profissionais ainda, uma demanda de profissionais para atender a necessidade da população. Porque não é só o autismo, é o autismo. Não tem uma oferta de profissionais para acompanhar a demanda. Não, e não é só o autismo, é o TDAH, é o TOD, é o transtorno de comportamento. Então, são vários... É a bipolaridade. São vários transtornos que precisam uma equipe multidisciplinar e não tem ainda. Então, não é... Eles ignoram, dizendo, é porque quer ganhar dinheiro e está dizendo que todo mundo é autista. Não é, minha gente. E, às vezes, as pessoas também ignoram quando a família chega, minha filha é autista, agora todo mundo é autista. Gente, vocês imaginam a minha luta... Minha filha, desde 1 ano... Como se fosse uma modinha, assim, como se fosse a corrida. Não, agora eu... Desde 1 ano e 10 meses ela faz terapia, ela tem 7 anos. Então, é exaustivo. Tem dia que ela diz, mamãe, eu quero dormir. Eu não queria ir hoje para terapia. Então, eu preferia estar levando a Samira. A Samira fazia inglês no Wizard, a Samira fazia balé, a Samira fazia jiu-jitsu. Então, chegou um momento que eu tive que tirar a Samira das coisas que dá prazer de uma mãe ver, minha filha numa apresentação de balé, num campeonato de natação, para ter que priorizar as terapias, porque eles estavam uma sobrecarga
de atividades muito grande e não estava mais tendo resultado. Então, assim, nesse momento, a gente está intensivo de terapias, apenas o jiu-jitsu, porque é na própria escola, porque a Samira fazia música também, porque Que é ela muito ainda, bom música. ela ainda não está alfabetizada, então a gente está priorizando, Uhum. né, a alfabetização. E aí, nesse contexto, tem, dentro do município, tem o AEE, né, que é o Atendimento Educacional Especializado. E na rede particular não tem. Então, eu também é uma terapia que eu acrescentei para que Samira aprenda a ler. Por quê? Hoje, se eu deixar só na escola, a escola não consegue trabalhar todas as necessidades da Samira. Então, eu preciso Consegue. dessas equipes. E Samira tem uma professora, que é a professora do AE dela, que é a tia Cris, lá da escolinha Passo a Passo. Meu Deus. Só essas coisas boas a gente fala, assim. O AE é um projeto público. Não, o AE é um atendimento educacional especializado que toda criança da rede municipal que tem diagnóstico ou está em investigação, ela faz no contraturno. Que legal. E eu, na rede particular, não tenho, mas eu estou fazendo com uma profissional aos sábados. E, assim, que bom, porque é como eu digo, o profissional para trabalhar com crianças atípicas, ele tem que ser empático. Muito. E assim, todos os profissionais que atendem a Samira hoje, é tanto que como eu disse, a Ana Tereza está com a Samira desde 1 ano, né? A Antonieta também está nesse processo. A psicóloga também mudou, a doutora Samira, por causa dessa questão de mudança de plano e tal. Mas eu estou com uma educadora que, para mim, meu Deus, ela tem me ajudado bastante, que é a tia Cris. E também tenho uma psicopedagoga e outra neuropsicopedagoga. Eu falo das profissionais porque, às vezes, as pessoas precisam saber quais são as que são boas, as que têm o comprometimento. Porque hoje, no mercado de Piripiri, tem clínicas que estão colocando estagiário, profissionais de outra área, para atuar. Por exemplo, eu coloco um fisioterapeuta para atuar como terapeuta ocupacional. Entendeu? Então, eu digo quais são os nomes para que as famílias entendam que esses profissionais são referência. São profissionais que nem têm agenda, com certeza. São profissionais que vestem a camisa da causa, né? Além de ser excelentes profissionais, são excelentes seres humanos. Então, eu queria. E é excelente, porque eu fiquei preocupado com essa questão do fisioterapeuta, enfim. Eu pensei que era só na minha área que tinha isso. Eu pensei que era só em computação que tinha isso. Que assim, pega um professor de qualquer área e bota para dar aula. Tipo, então eu pensei que era só nessa área. Mas, enfim, eu queria trazer. Porque tu olhou pro relógio de novo? Porque eu toquei no ponto polêmico? Né? Não, mas então. De forma geral, sobre. E para poder encerrar isso, sobre a questão daquele autismo. Mas todo mundo é autismo agora. A gente é de uma geração que vira e mexe, você vê uma postagem. Bom, era do meu tempo que esse negócio de bullying não existia, que se resolvia tudo na porrada. Sim, aí tá todo mundo aí dormindo com Rivotril, com Lexotan. Funcionou muito essa questão de resolver na porrada. Né? Então, assim, de modo geral, e depois eu queria que tu respondesse uma situação que tu passou, mas de modo geral, qual o maior preconceito que ainda atinge as mães atípicas? Eu acho que é a socialização. Porque quando a criança, todo o processo de socialização, a criança, muitas vezes, ela não consegue ir para uma festa do amiguinho da escola, ela não participa de reuniões da família, porque a mãe já sofre tanto com... esse menino para quieto, isso é porque não apanha. Tem isso. Então, assim, eu acho que a socialização e a empatia, né? Então, assim, o maior desafio hoje é conseguir socializar o autista. E socializar no núcleo familiar
é socializar na escola, que as crianças sofrem bullying na escola, não é culpa do professor, não é culpa da Então, gestão, não é culpa de nada, é o processo, porque em casa eu ouço a minha mãe fazendo algum comentário pejorativo com alguma situação. Então, a Samira é criada de uma forma que ela diz: olha, não pode chamar ninguém de gordinho. Isso é bullying. Porque hoje a escola já vem trabalhando. Mas também a gente conversa. Samira é feio dizer que não é educado dizer que fulano é feia. Não é bonito dizer que fulano é gordo. Isso não é legal. Então você tem que respeitar que cada pessoa tem o seu jeito. Mas como eu fui uma ex-bariátrica, minha filha tem uma preocupação com obesidade muito grande. Então ela olha e segura e faz assim, mamãe, mas é porque ela comeu muito, né? Então ela tem uma preocupação com ela. Então a socialização é na igreja. Eu enfrento um desafio igrejas, muito né? Isso. grande. Mas Qual é o espaço que isso que minha eu ia filha perguntar. tem dentro da igreja, da minha religião, que é a católica? Eu não tenho espaço. Né? Eu não consigo incluir minha filha. Eu vou dizer que a Samira, eu consigo ir para a missa lá em Nossa Senhora do Remédio, deixar a Samira sentada 1 hora e 20 Ela pé, não não, vai não ficar. consegue. Aí eu vou levar um celular. Eu ainda consegui quando tinha a Igreja do Prado, né? Que ela tem uma simpatia muito grande pelo padre Roberto. Mas agora a Igreja do Prado está em construção. Então, aquele patamar da igreja que ela ficava correndo, e depois ia, entrava, saía, bebia água, corria. Aquela estrutura tá desmontada, né? Então, assim, na cabeça dela, ela ficou sem referência de igreja, porque a igreja, para ela, quando dizia assim, eu vou para a igreja, só se for a do Padre Roberto. Mas não era, é porque ela tinha esse espaço livre para correr. E pronto, mas ela vai para correr, ela não vai para receber um evangelho, ela não vai para Porque receber. isso teria que ser de uma forma pensada que ela conseguisse. Isso é inclusão, né? Que incluísse ela também. Tivesse atividade direcionada para todas as crianças, não só as crianças atípicas, né? As neurotípicas também. E aí, Desculpa a diferença de neurotípico para pessoa normal. Ah. Para a gente não dizer que é normal e é. Ah, é? É. Ainda bem que eu nunca fui normal, então. Ninguém de perto, ninguém é normal, né? Mas aí, assim, dentro dessa pergunta, antes de tu ir para pessoal, eu queria para deixar claro assim: a socialização, ela é mais difícil criança, ou ela tá mais difícil entre as mães das crianças? Como é a palavra? Não, Aqueles que neurotípico. são as normais. Ela tá mais difícil entre as mães. Existe algo. Olha, não mexa com fulano, não. Eu que posso fulano... lhe fazer um relato. A minha filha estuda também com a filha do Clemilton, né? A Maria Rita. Eu vou fazer um relato breve sobre a Maria Rita. A Mas Samira, fale bem, porque. a Samira foi para a biblioteca. Eu comentei isso domingo, que a gente estava almoçando junto, né? A Samira foi para a biblioteca, e a Samira só escreve Samira. E o nome Maria Rita escreve. Então eu cheguei, cadê a Samira? Eu estou me emocionando, porque isso para mim é natural da criança, não. Ela tem uma referência em casa, né? Então ela pegou na mãozinha da Samira para ensinar a Samira a fazer a Maria na ficha da escola, na ficha da biblioteca. Porque ela fez assim, Samira, é Maria, senta aqui. Ela pegou a mãozinha, ó, me emocionei. Aí escreveu Maria. E aí eu não tenho, assim, eu tenho esse grupo de mães que eu não considero que são minha rede de apoio nesse sentido de eu conseguir deixar minha filha com elas para fazer alguma coisa. Eu não tenho essa realidade, eu não vou mentir. Mas, assim, a gente tá um grupo que a gente começou na pandemia, né? E eu vou fazer um relato. Eu costumo dizer que esse grupo foi iniciativa minha, mas ela ganhou força e garra com outra pessoa, com outras mães, né, que sempre procuram unir todo mundo, que é a Eliana, a mãe do Bernardo. E, assim, ela procura sempre promover isso, sempre está preocupada de chamar. Não, vamos. Quem quer tomar banho de piscina hoje, né? Com todos os coleguinhas. Ela abre a sua casa, ela recebe, né,
todas as crianças da escola. Ela, quando faz aniversário do filho dela, ela chama todas. As que têm um convívio, né? Então, assim, nós fazemos folias, assim, vamos fazer uma oficina na tua casa. Antigamente era na casa da Paloma, eu não posso esquecer da Paloma do Danilo, né? A mãe do Benjamin e do Bernardo. E aí são mães que elas passam ensinamentos para os filhos e que a minha filha voltou, ela mudou de escola. Primeiro, ela estudou no Frei Francisco, depois ela foi para o Liceu, depois ela foi para Maria José, depois ela voltou para o Liceu. E o fato principal dela ter voltado para o Liceu foi a socialização. Porque a Samira, nos 2 anos que esteve fora do Liceu, ela nunca deixou de ser convidada para uma festa de aniversário, para um movimento. Do que das alunos do liceu, né? Das coleguinhas. Sim. Porque a gente criou esse grupo, nessa época a Jo e o Clemito não fazia. Foram dos 2 primeiros anos. Então, a gente fez, durante a pandemia, nós fizemos, no auge da pandemia, nós fizemos comemoração da Páscoa, ovo secreto. A Eliana fez uma festa. Não, aquela festa, como é o nome? Drive-thru. Drive-thru que na pandemia você E passava, aí fazia. nós começamos a abrir as nossas casas para fazer algumas oficinas, criancinhas indo de máscara. Então, assim, é um grupo que a gente procura sempre deixar as crianças juntas, né? Então, é um grupo da escola que a Samira hoje ela chegou muito feliz. A mamãe chegou cantando, eu disse o que foi. Não, é porque hoje a gente pintou Bobbie Goods hoje. Aí comecei. Não fala Bobbie Goods não, que o cartão tá suando com esse Bobbie. Aí ela citou quem pintou com ela, citou. Então, assim, as coleguinhas, quando ela vê na rua, ela identifica a colega, a mãe do colega, né? Ela sabe, fulano. Ali é a mãe de fulano. Por quê? Porque a gente tem esse grupo, né? De sempre estar se encontrando. Que, assim, elas não são um grupo de apoio, né? Porque é o processo de socialização da Samira. A Samira vai para o Castanhola, encontra tudinho, aí fica tudinho junto. Então, assim... Então, socialização é o cerne da É o questão. cerne. Por quê? Porque a socialização ela é nos espaços familiares, ela é na escola, ela é na igreja, ela é nos clubes. Quantas mães já sofreram discriminações em clubes? Porque... Tipo, com a Samira nunca aconteceu, então eu não posso relatar. Já Mas, que eu assim, ia te fazer essa pergunta, já teve teve alguma mãe coisa? que questionou que o filho foi discriminado na bebê. E a gente disse assim: a Samira nunca passou por isso. A Samira até brinca que ela quer ser a dona da bebê, que quer estar lá todo domingo. E todo domingo ela quer estar lá. Todo domingo. Pronto. Se acorda, vai para o interior, vai para beber. Então, assim, ela não passou. Por quê? Porque se ela tivesse passado, ela não ia querer deixar de ir lá, né? Então, assim, o processo hoje é a socialização. A socialização é que vai permitir que essa criança até consiga evoluir na escola, como esse exemplo que eu dei da Maria Rita. Então, vai conseguir fazer, por exemplo, a quadrilha. Minha filha disse que não queria dançar a quadrilha. Eu sou pernambucana, eu passei vários São João em Caruaru, adoro São João. Minha filha também disse que não queria, mas eu consegui convencer. E aí, quando começou os ensaios, aí eu fiquei frustrada, tia. E aí? Aí a professora disse: não, minha filha, pode mandar fazer a roupa. Olha aqui, mandou o vídeo. Então, assim, por quê? Porque era o núcleo, eram os amiguinhos dançando, era aquele, Ela se ela não sente quer deixar de confortável, estar né? perto deles. Entendeu? Então, esse processo de socialização entre eles possibilitou a inclusão da Samira. Mas isso só foi possível porque são famílias que dentro de casa dizem assim: olha, não brinca com aquela menina não, que é autista. Não, que não diz assim, né? Desculpa. É que eu já estou pensando no tempo. Então, Que no caso do Clemilton, com certeza é a Jo que fala. que são famílias que não dizem assim: olha, fulana é autista, não brinco com ela. Fulana é assim. Não, Samira tem um carinho, encontra, brinca, Então, não sei o que. Pra gente chegar, se encaminhar no final aí, porque tu já olhou pro relógio de novo? Eu já desisti. Então eu vou conversar até com brincando. ela. Que a conversa é muito boa. Então a mensagem que tu deixaria principal para as mães atípicas seria focar, se fosse possível, não que seja culpa delas a não socialização dos filhos, mas
focar onde os filhos Sim, se que eu sentem não socializados. complementei, eu só falei eu disse que ia te dar 2 exemplos. É. Eu te dei o exemplo da Maria Rita. Aham. Mas, quando eu fui para essa primeira neuropediatra, a doutora Caroline Campelo, ela fez assim. Eu disse, doutora, como é que vai ser? Eu não tenho irmã que mora aqui, mas realmente eu não tenho irmão. Eu não tenho primos. A família do meu esposo todos são bem mais velhos, eles não têm filhos que têm a mesma idade. Eu não tenho vizinho. Como é que essa criança vai se socializar? Promova momentos de socialização na sua casa. Abra a sua casa. Faça festa de aniversário. Invente noite do pijama. Faça isso. E aí, eu até brinco com as pessoas. Eu poderia ter um carro melhor. Eu poderia ter uma condição melhor. Mas eu priorizo tanto a inclusão da Samira que eu realmente faço um aniversário, mesmo sem poder. Por quê? Porque a Samira tem essa rede de relação, que eu não sou hipócrita de dizer que a minha filha só é convidada porque é convidada. Mas é assim que acontece. Eu só sou convidada se eu convidar. E por isso, e o que ela falou, o que a doutora falou foi correto. Se eu não fizer uma festa e convidar ninguém, meu filho nunca vai ser convidado. Há uma diferença entre concordar como as coisas do mundo são e outra é entender como as coisas do mundo são. Eu entendo, não concordo, mas eu entendo, então eu tenho que praticar, porque eu tô nesse mundo. Às vezes meu esposo fala assim, Sabrina, tu vai fazer uma festa caríssima desse jeito. Eu disse, não, Pedro, não, dessa vez vai ser só um bolinho, né? Todo ano é só o bolinho. Mas eu procuro convidar. Assim, né? Eu procuro convidar todo mundo. E coisa que o bolo, as coisas, tudo é feito em casa. A gente o cliente nem reclama, nem pode. Não, menino, 2.000, quem é que faz mais fácil com 2.000? Uma festa de pijama. Pois é. É porque ele não paga comida. É. Entendeu? E aí, você tem que passar por isso, você tem que fazer essas coisas. Falta espaços aqui em Piripiri. Falta. Mas eu vou lhe falar de outra coisa. Pode. E o grande problema para mim, né, eu acho que hoje, que eu observo, assim, para as mães atípicas, ou para as mães que ainda... É saber como eu descobri o diagnóstico, como é que eu vou fazer, quais são os passos, né? Existem passos mais concretos para se dar? Existem esses que a gente diz, né? Procure um neuro. Aí, muitas vezes diz assim, não vá logo para o neuro, não. Vá primeiro para as terapias. Pergunte na escola. Então, existem vários caminhos para você chegar até esse diagnóstico. Porém, também tem outro fato, que eu me incomodo como mãe, como pessoa, como ser humano, é quando eu vejo uma criança que você consegue identificar as características, as atipicidades da criança, e a família ignora ou esconde. Seria, tu imagina que seja vergonha? Medo dos filhos ser rejeitado. Medo. Não é muito mais fácil dizer que não tem, porque ele vai ser aceito, a gente faz de conta. Mas ele vai ser aceito até que ponto? As pessoas vão falar por trás, né? Não vão falar pela frente. Fulano, aquele menino de fulano é medonho, não para quieto, não sei o quê, tá e calma. É muito parado. Não sei o quê, aquele menino não para, não sei o quê. Não quero aquele menino aqui não que quebra minhas coisas, né? De todo jeito, a criança vai sofrer consequências pelo comportamento, se você aceitando ou não, né? E o que é que me incomoda? Que, às vezes, você não aceitar faz com que você não procure o tratamento a tempo, dentro do prazo, né? Porque... Quanto mais cedo, melhor. Isso, até os 7 anos tem a questão do desenvolvimento neural da criança, então, assim, é muito mais fácil trabalhar... O córtex pré-frontal ainda está desenvolvido. Isso. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar a criança até os 7 anos. Então, assim, como minha gente, até hoje, foi um dos motivos que eu sofri muito, é quando eu ia conversar com a minha família, que a família do meu esposo dizia assim, meu Deus, eu estou mudando de escola de novo, porque eles não fazem o PEI, porque isso, porque aquilo. Deixa isso para lá. A gente antigamente entrava na escola com 6 anos. Aí, meu Deus, a Samira tem 4 anos, ainda não fala, meu Deus do céu, que agonia. Eu acho que com certeza eu devo ter TDAH, a Samira não fala. Mas
fulano veio falar com tantos anos, desse pra lá, desse tempo. Não, minha E tem o gente. contrário também, né? A pessoa que chega, mas fulano com 2 anos já falava isso, já somava isso. Eu sempre que vem Tem a comparar, comparação, né? sempre que vem comparar com a Olivia, eu tenho uma resposta. Eu digo, minha senhora, por que você não bota esse rapaz fazer um concurso logo? Pois é. Porque se ele já sabe fazer isso tudo. E aí, eu acho que o grande problema é tentar socializar, né? Você enfrentou. Eu sou mãe atípica, eu bato no peito, eu sou mãe atípica. E assim, eu acredito, eu tenho assim, eu acredito muito em Deus, né? Eu tenho uma espiritualidade, eu procuro trabalhar uma espiritualidade, a minha espiritualidade, para conseguir lidar com essas coisas, né? Para não me frustrar mesmo, porque foi. Minha gente, tem dia que eu choro sim, tem dia que eu me estresso sim, que eu Tu é uma pessoa. desço do salto mesmo e digo coisa que eu não deveria dizer. Mas assim. Eu quero voltar pro preconceito. hum, Como é a relação contigo em relação ao preconceito das outras pessoas? Acontece, não acontece? Tu sente, não eu sente? senti, assim, houve uma situação, nós fomos para Canindé e a Samira tava brincando no saguão do hotel e tava com um colar, né? E aí as meninazinhas, não brinca com ela não, que ela é autista, né? Então, Mas a meninazinha da idade dela? alguém já deve ter falado, Ah, né? exato, isso que eu ia falar. Porque... Ela é autista, ó, o colar, ela tá usando um colar, ó, ela é autista. E aí, o que que acontece? Naquele dia eu fiquei péssima. Queria ir embora no mesmo dia. Então, assim, eu sofri. Eu fui pra cima, vem, Samira, sai daí agora, e não sei o que e tal. Mas o preconceito que eu vou lhe falar foi recentemente uma conversa que eu tive com a família do meu esposo. Eu falei assim, gente, eu sinto tanta falta, assim, de... Não são todas. A família do meu esposo é muito grande mesmo. Aí eu disse assim, eu tenho tanta falta daquele negócio que eu tinha lá em Recife, de almoçar na casa da... Hoje eu almoço muito na casa, né, Sansão? A gente tem um irmão do meu esposo, o Sansão, a gente almoça muito na casa dele. Samira vai para lá, nós vamos muito para lá, que é o interior, ela gosta. Mas tem uma pessoa da família que comentou assim, eu sinto tanta falta de ter aquele almoço de família, sabe? Aquele dia de domingo. Vamos todo mundo almoçar junto, poder ser na minha casa. Aqui a gente, Aí, aqui a ou gente tem então eu faço falta de receber um convite assim. Ei, traz a Samira para brincar aqui um pouquinho, né? Eu quero ver minha sobrinha. Aí eu sinto. Aí sabe o que foi que eu Não é um ouvi? preconceito velado. Aí sabe o que foi que eu ouvi? Você tem que ver que ninguém tem tempo e tem que ver a condição da Samira, né? Então, eu entendi que realmente algumas pessoas não convidam, não chamam porque é a condição da Samira, né? E uma pena, porque a pessoa não conhece a Samira. A Samira é uma pessoa super adaptável, super sociável, né? A Samira vai para vários, como eu lhe disse, ela está na casa da coleguinha para eu estar aqui. Mas isso todo mundo vai passar por isso. Todo mundo que tem um diagnóstico, toda mãe que tem um diagnóstico vai enfrentar alguma situação de preconceito, porque vivemos numa sociedade extremamente restrita, preconceituosa, vazia, enfim. Antes de agradecer, eu queria que tu me falasse da Samira sem o autismo. Se falasse da Samira alegre, contente, Se você amorosa. olhar a Samira, você conhece a Samira, você não está lembrado daquele momento Não, de foto. eu sei quem é. Eu quero que tu Aham. fale pro público, porque eu queria que o público entendesse que A- uma criança especial, ela é uma criança acima de tudo. Uhum. Tem os problemas que todas as pessoas têm. Não é esse caso. Mas você tem que entender a situação da A Samira. condição, né? Sim, mas você tem que entender que ela é uma pessoa amorosa. Você também tem que ter Sim, a Samira as qualidades é também. uma menina extremamente carinhosa. É um doce. Na hora de dormir, me abraça. Né? Ela fala assim, me abraça, mamãe. E é engraçado que o autista não gosta do toque, né? Ela tem um ciclo de amizade, ela tem muitas amigas que ela tem um carinho, né? Marina, as Olívias, né? Que o Pedro até disse. Quando ela chega, é aquela menina, Sabrina, que também gosta de gato, que é a tua Olívia. Aí tem as duas Olívias, tem, como eu já falei, a Marina, a Alanda, a Evelyn, e fora todos os coleguinhas. O Joaquim,
né, todos os coleguinhas da escola, a Liz Maria, né, ela tem um ciclo de amizade que são crianças que gostam, que pedem, inclusive, para ir para minha casa, né, para brincar com a Samira. Né? Tem a Laura, tem várias. Eu não, se eu for me Pode esquecer de algum, aí fique complicada a situação. E aí, a Samira ela é extremamente artista, ela desenha super bem. Eu levo a Samira para as aulas de costura, porque ela adora costurar. Quando eu tenho uma folga lá, que é uma situação assim, vou dar uma aula extra, eu levo, porque ela adora costurar. Ela adora produzir, ela adora fazer arte, né? Ela, às vezes, tem aquele problema de Pedro. Pedro, tu não foi buscar a menina... a tia não falar do meu marido, né, o nome. Pedro, tu não foi buscar a menina na terapia tal hora, Pedro. Oi, Pedro, é só 30 minutos. Se chegar a 5 minutos, já é um diferencial, já é um prejuízo muito grande para a menina. Aí ela, mamãe, por que a senhora tá brigando? Aí eu começo a brigar. Tu só chega atrasado, aquele da mulher, né? Tu só chega atrasado nos lugares, não sei o quê. Aí ela faz, papai, vem aqui pro quarto comigo. Por que, mamãe, a senhora tem que falar assim, brigando? Então, assim, ela já consegue apaziguar, então ela entende o contexto, né? Então, assim, ela diz, pode brigar. Aí, depois, quando ela se atrasa, uma coisa que ela queria ir, mas também, papai, o senhor só chega atrasado. Entendeu? Quando é para cuidar de gato, ela com certeza vai reclamar. Pronto, aí ela tem ciúme do gato, porque o gato, como é ele que alimenta o gato, né? O gato só quer saber dele. Ela diz, papai, o gato não quer mais saber de mim, só quer saber de você. Então, assim, ela é uma criança bastante sociável, mas tem as crises dela. São muitas crises. Ó, eu passei por uma crise que meu Deus do céu, essa crise eu tinha que dar eu tinha uma visita técnica em Pedro II, um carro já me esperando lá no IFE. E justo nesse dia eu fui deixar a Samira não queria descer do carro de jeito nenhum. De jeito nenhum. E ela disse que não queria ir para a escola, mas porque ela tinha ouvido que eu ia para Pedro II. Então, na cabeça dela, ela que achava que ia junto, né? E aí eu ia para um lado do carro e o pessoal ligando, professor, o carro já está aqui, não saindo. Aí eu puxei ela de vez do carro, porque eu tenho que relatar isso, porque às vezes parece que é perfeito. Não é perfeito, não existe, não estou romantizando o autismo, não. Puxei essa menina do carro, porque ela não vinha de jeito nenhum, e ela caiu no chão e se sujou toda. Minha gente. Pronto, aquele dia para mim foi um dos piores dias. Eu fui para o chão, assim, eu me acabei emocionalmente, porque eu não tive equilíbrio emocional de trabalhar a Samira naquele momento. Mas tu é um ser humano. Pois é, mas é porque pode, durante toda essa minha fala de 1 hora, eu ter romantizado o autismo, mas não é. Não é fácil. Não é. São crises. Então, assim, a minha talvez tenha um nível mais leve. Mas tem outras crianças que têm constante crises. Então, assim, você vai no shopping, a Samira, ela entende todo o contexto, né? Ela sabe que, apresentando a carteirinha, ela não paga nos brinquedos, ou paga um valor mais barato. E, assim, ela sabe que tem a seção de autista, porque tudo isso eu trabalho com ela, né? Ela já sabe que é autista, que é uma criança autista, que é TDAH. Ela, quando vê uma pessoa muito agitada, pronto, aquela dali, ó, tá com TDAH hoje, né? Aí, você é psicólogo. Aí, o que é que acontece? A gente procura trabalhar, né? Procura trabalhar todas as necessidades dela, mas é muito desafiador. É muito desafiador mesmo. Minha gente, como é desafiador. Tem dia que a Samira não quer ir para a escola pela manhã, de jeito nenhum. E eu fico pensando, a professora vai achar que a gente chega atrasado, não sei o que e tal e tal. Mas ela não quer, então, assim, para trabalhar, eu converso, eu sento. Aí eu conversei com a Dênia, porque a Dênia, todas as minhas solicitações, a diretora da escola da Samira, ela atende. Não de imediato, mas atende. Então, assim, ela sempre me ouve com muita educação. É uma pessoa fantástica aqui. Ela sempre me ouve com muita educação. Então, eu disse, Dênia, tem dia que ela não quer ir. E aí, eu vi na avaliação do ano passado, né, que os professores do primeiro horário diziam assim, eu não consegui avaliar a Samira porque ela só chegava atrasada. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí ela disse, Sabrina, o importante é ela vir e vir em paz. Exato. Então, essa semana teve uma festinha
um esquenta do Arraiá, e a gente estava vindo de Teresina, e ela veio o tempo todinho pensando nesse esquenta do Arraiá. Aí eu disse, eu vou mandar, porque para ela é importante, mesmo que chegue atrasado, participar daquele momento, e eu mandei, né? E assim, é difícil, é desafiador, mas a gente consegue, né? Tem alguns profissionais que são mais empáticos, tem algumas escolas que são mais mais receptivas, né? Enfim. E aí tem famílias que, ai, como tem mães que vão, viajam e deixam os filhos com os avós, e deixam os filhos com os avós, né? E eles ficam de boa, mesmo sabendo que a criança é atípica. Então, assim, cada família vivencia uma realidade, como cada autismo tem uma característica específica. Então, assim, o importante é procurar o diagnóstico quanto antes. Após você procurar esse diagnóstico, procure também fazer uma terapia. Se você não tiver dinheiro para terapia, procure alguém que possa lhe ouvir, que tenha uma boa escuta. Quando que a gente está ensinando, quando tu diz procure uma terapia, além da terapia da criança, uma terapia para você. Ela. Se ela conseguir, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Porque o gasto para a criança já vai ser alto. E nem isso, é o tempo também. Ou eu trabalho, ou eu tomo conta da casa, ou eu faço terapia, né? Então, assim, mas a sua terapia pode ser uma caminhada. Exato. Né? Pode ser um crochê, pode ser, sei lá, um corte e costura, pode ser um café numa casa de uma colega que só ouça. Porque nesse momento é importante pessoas que tenham uma boa escuta. Então, procure sem julgamento, cuidar-se e aceitar. Porque quanto mais... Outro ponto muito importante, estudar. Não ir por... eu acho que é isso. Vai estudar, vai se apropriar. eu vou... Pegue informações acerca do diagnóstico do seu filho para você saber. Eu vou fazer um relato pessoal. Eu aceitei minha bipolaridade quando eu caí fundo nos livros sobre bipolaridade. Quando eu fui estudar, eu comecei a estudar comportamento humano ao ponto que eu sei explicar, que eu também tenho hiperfoco, graças a Deus meu hiperfoco é nessa linha mais de ciência. E não que eu lia procurando sintoma, não, eu procurava entender. Então, quando eu entendi, eu disse, cara, eu tenho. É melhor a partir do momento que eu aceitei, mas a tua vida vai mudar. Não, a minha vida já mudou. Minha vida sempre foi diferente. Eu não aceitar é que as consequências estavam sendo piores, né? Então, assim, eu queria te agradecer muito. Por mim, a gente ficava conversando... falo muito, né? Não, por mim, a gente ficava conversando até mais tarde, é porque eu tô aperreado em te fazer chegar atrasado. E eu queria que, para encerrar, primeiro agradecer em nome de toda a produção. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para as famílias atípicas de todo o mundo que a gente está na internet. Eu sempre costumo brincar com alô piripiri, alô mundo, mas também direcionada para nossa cidade. E tu meteu um medonho aí, que eu sei que é muito de cara da tua terra, mas assim, voltado para nossa realidade aqui. Tu falou algumas coisas que eu acho interessante, por exemplo, que eu não sabia. Essa questão que a rede municipal tem para criança que tem dificuldade de leitura, entendeu? Procurar informações. Você também não está sozinha no mundo. Tem outras pessoas passando por essa... não pela mesma, mas por algo parecido. Então, eu queria que tu deixasse essa mensagem. Bom, então, assim, a mensagem que eu deixo foi o que eu já falei, né? E vou repetir novamente. Eu estou falando aqui não como uma profissional, eu não sou profissional ainda. Eu sou uma mãe que busca, né, conhecimento. E, assim, eu busco fazer tudo de melhor para a Samira, né? Eu fui para a academia, eu fui fazer terapia ocupacional, estudar para entender a Samira. Talvez, quando eu vá aplicar a terapia ocupacional, a Samira nem esteja mais precisando de uma terapeuta ocupacional. E aí, qual é minha mensagem? Haverão dias e dias. Dias mais leves, dias mais pesados. Mas aquela criança só tem você. Você é responsável por cada progresso. E assim, independente se ele vai conseguir hoje
é falar mamãe, ou falar uma frase, mamãe, eu te amo. Se ele vai conseguir correr, dançar uma dança junina, ou se ele vai conseguir simplesmente fazer ir até o banheiro sozinho. Essa conquista, a mínima conquista, a menorzinha conquista, que para todas as outras pessoas são normais, é mérito seu junto com essa criança. Então, a menorzinha conquista, meu filho conseguiu ir hoje no banheiro sozinho. Agradeça, sinta-se realizada, porque são nos pequenos passos. A cura, né? A cura, os milagres, não acontecem a cada passo. Às vezes a gente espera, né? Eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu quero isso, eu quero conseguir tal objetivo. Mas, assim, o processo faz com que eu obtenha a cura, né? Eu fiz terapia anos e anos depois que eu descobri o autismo da Samira. Sabrina, muito obrigado novamente. E eu queria encerrar esse vídeo assim. Se você é uma mãe atípica, se você conhece uma família atípica, compartilhe esse vídeo. Aqui teve muitas informações importantes que vão lhe auxiliar. E é isso. Eu vou deixar, né, deixar lá o contato do grupo, na né? descrição. Pode perguntar nos comentários aí que o menino respondem. E assim, procure os profissionais que eu citei, são realmente profissionais de referência. E que Deus abençoe a missão de nós todos. E se um desses profissionais quiserem vir aqui, nós estamos abertos para entrevistar, que a gente viu a visão de mãe, a gente pega a visão do profissional, né? Também. Mas hoje a gente queria a visão de uma mãe e foi extremamente satisfatório. Por mim, obrigada. De novo, continuaria conversando. Eu agradeço demais o convite. Né? E assim, porque eu estou muito preocupado com o teu horário, porque normalmente já é ruim chegar atrasado. Ainda mais tu, depois de toda a dificuldade que tu disse que é por mãe atípica ter meia hora, e a gente já vai com mais de meia hora. Então, muito obrigado de coração, pessoal. Compartilha esse vídeo. Fui.